Cumprimento todos os amados irmãos, obviamente, de maneira especial, as reverendas religiosas, também, né? Me foi incumbindo aqui de falar sobre a caridade, sobre o amor. É uma missão difícil, né? De falar sobre esse tema tão importante. Em primeiríssimo lugar, antes de qualquer vocês que eu não nasci para ser padre. Se tem alguma pessoa casada aqui, também tem que chegar a essa conclusão. Você não nasceu para se casar. E a religiosa também. Eu não nasci para ser religiosa. Isso pode causar estranheza, né? Mas é para chamar a atenção de vocês, porque na verdade, meus amados irmãos, nós nascemos para amar. Para amar. E claro, eu tenho que amar a Deus agora como padre, né? E a religiosa como consagrada. O casado como comprometido. A esposa, obviamente, também vai viver santamente o seu casamento no amor. E quem é solteiro aqui, às vezes a pessoa pode pensar, e eu, padre, eu nasci para ficar solteiro? Não, você nasceu para amar também, e o amor de Deus vai te conduzir a uma vocação, né? Se não for a vocação ao sacerdócio, pode ser a vocação ao matrimônio. Se não for a vocação ao matrimônio, pode ser uma vocação celibatária de consagração a Deus. Mas de qualquer maneira, todos temos uma missão só, que é amar a Deus. Isso é que importa. Antes de tudo, nós nascemos para isso. Eu queria aqui dizer, né, em que consiste o amor, certo? Qual é o seu efeito mais importante e a que lugar nos leva o amor? Vamos então considerar esses 3 pontos, hein? E no final a gente tem que sempre dar um testemunho bonito também. Eu gosto de falar um pouco assim de alguma história que pode impactar vocês. Mas durante a homilia, é claro que sempre tem uma historinha, né? Olha, em que consiste o amor, né? São João escreve lá na sua 2ª carta, capítulo 4. O amor consiste no fato de Deus nos ter amado primeiro e de Ele nos ter amado através de seu Filho que Ele enviou ao mundo. Então, o amor consiste no exemplo que Cristo dá para nós quando Ele dá a vida. E, de fato, Cristo, quando dá a vida por nós, Ele encarna o amor. Ele representa de maneira muito visível o quanto Deus nos ama. Porque São João também não fala que Deus é amor. Aqui está a prova, né? Olhando para o crucifixo, a gente pode entender muito bem. E olha que o fato de Deus nos ter amado primeiro... Ninguém aqui teria condições de amar a Deus se Jesus não viesse ao mundo e não nos tivesse dado a graça para que nós pudéssemos amá-lo. Por isso, é muito importante a gente acreditar firmemente que Deus está em mim com a sua graça para que Ele me ajude a amá-lo. Em última análise, é Ele quem ama em mim. É a sua graça em mim que me faz amá-lo. Porque, é claro, Ele me escolheu, me predestinou, desde toda a eternidade, queria, sim, que eu existisse para amá-lo. Amando-o, Deus queria que eu fosse sacerdote. Mas houve uma escolha inicial, não fui eu. Haviam tantos outros lá na minha cidade, bem melhores do que eu, mas ele às vezes quer escolher o fraco para confundir os fortes, né? O fato é que até mesmo Santa Teresinha é um grande exemplo para nós nesse sentido, quando ela se considerava frágil, pequenina, incapaz, limitada, e é assim mesmo, nós o somos. Não temos condições de amar a Deus como Ele merece, na sua grandeza infinita. Como nós poderemos, se Jesus não vier auxiliar dentro de nós com a sua presença, com a sua graça?
Por isso Santa Teresinha se dizia, né, como um passarinho nas mãos de Deus. Claro que ela tinha a coragem e o desejo de voar como as águias lá nas alturas, mas vendo a sua pequenez, a sua insignificância, o seu nada, o que ela fazia? Se lançava nas mãos de Nosso Senhor e confiava nele, porque era Ele que iria operar a graça de ela poder amar, como de fato amou muito. Inclusive a última palavra de Santa Teresinha antes de morrer foi essa: meu Jesus, eu vos amo. E expirou santamente, depois de ter vivido 24 anos, podemos dizer assim, numa vida constante de imolação e de amor a Deus. Porque Deus a escolheu também e quis que ela fosse religiosa, mas uma religiosa que representasse muito bem o amor verdadeiro. Ora, prestem atenção aqui, vocês coroinhas também foram escolhidos, hein? Sabe quando que vocês foram chamados e receberam o dom do amor? Receberam a graça do amor? No dia do batismo. É tão bonito esse momento quando a água corre, né, sobre a nossa cabeça e nós recebemos naquele instante a graça santificante, né? Então a graça santificante é esse princípio vital, é a própria vida divina em nós. É a caridade, né, que nos santifica, portanto. São Francisco de Sales, ele diz assim, que quando nós temos graça, claro, nós já estamos no início da nossa santificação. Quando nós queremos fazer o bem, aí já é a caridade de Deus operando em nós. Mas quando nós queremos fazer o bem com toda a generosidade, com todo o empenho, com todo o afinco, com todo o amor, com toda a alegria, aí São Francisco de Sales, ele diz que é um dom especial que os santos têm, que se chama devoção. Graça é o princípio, a caridade já é operante, mas a devoção faz você obrar e fazer as obras com um amor muito especial, né? Um amor generoso, o amor dos santos. Mas lembre-se, não é para ninguém se vangloriar, porque esse dom generoso de amar a Deus em qualquer circunstância, é Ele mesmo quem nos dá, é Ele que vem a nós, para que nós possamos assim ser generosos, né? Até o fim de nossa vida. Como nós gostaríamos de ser santos e amar muito a Deus, mas nós precisamos pedir: Senhor, eu vos amo, mas aumentai o meu amor, não é? Como São Pedro, lá diante do Mestre, na beira do lago, ele teve que confessar 3 vezes: Jesus, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo, Senhor. Eu sei que aqui todos nós amamos a Deus, mas primeiro foi Deus quem colocou em nós esse dom. Agora nós precisamos desenvolver, né? E pedir que Ele aumente cada vez mais esse amor para com Ele. São Francisco de Assis, né? Uma vez chegaram para ele e perguntaram: aonde que você aprendeu assim a se santificar tão profundamente, a ser um homem de tanta oração, de tanta união com Deus? Qual foi o livro que você aprendeu, né? Aí São Francisco foi e chamou o religioso e o levou até o crucifixo e disse: aqui está a minha escola, né? Foi aqui que eu aprendi a amar, com Cristo. E é Ele quem me deu essa força. E Ele superou, tá, até mesmo o martírio, entre aspas, né? Porque Ele não morreu mártir, mas Ele superou o martírio dos estigmas, das chagas, né? E é claro que aquelas chagas que o fizeram sofrer tanto, era a prova de que era um homem que amou a Deus com uma caridade ardente. Por isso que ele é chamado seráfico, como se ele tivesse amado a Deus como os serafins, que amam a Deus lá nas alturas dos céus. Que bonito os exemplos dos santos, mas como nós somos tão pequenos, e como que nós precisamos pedir que Ele venha nos auxiliar a amá-lo, né? Todos os dias, incansavelmente, até nós darmos a nossa vida por Ele, até naquele último momento da nossa vida, né? Como a gente escutou agora no Evangelho aqui, quando o Senhor vier, Ele vai encontrar aqueles que estão vigilantes, né? Aqueles que estão com as lamparinas acesas, com os rins cingidos, são os santos que vão amar até o fim e vão receber o esposo, né? Para depois poder amá-lo na eternidade do céu. Meus amados irmãos, agora
falando sobre o segundo ponto, né? Já que o amor é esse dom, ele tem uma consequência, um desdobramento, um efeito. Sabe qual é? É que nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Com os anos, a nossa vida espiritual, ela vai progredindo e nós vamos, com o auxílio da graça, com o dom da caridade, vamos nos configurando com o nosso Senhor Jesus Cristo, vamos nos tornando semelhantes a Ele, né? Nós somos os ramos e ficamos enxertados na videira, que é Cristo, e a videira está sempre jogando a seiva para que nós possamos nos alimentar e crescer, e assim nos aperfeiçoarmos e nos tornarmos semelhantes a Jesus, porque a santidade consiste nisso, ser igual ao nosso Senhor, tanto quanto, né? Mas o amor dele em nós como dom causa esse desdobramento. Nós podemos até um dia falar com São Paulo, né? Quando ele escreveu lá aos Gálatas: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E olha, Santa Teresinha também é um exemplo tão bonito com relação a isso, porque ela foi vendo, né, que ela tinha dentro do coração uma força muito grande para poder amar as outras religiosas lá no Carmelo. Às vezes tinha aquelas dificuldades de convivência, atritos, temperamentos diferentes. Ela tinha uma paciência enorme, uma caridade heróica. Mas ela descobriu que, na verdade, quando ela conseguia amar as irmãs, até sorrir para aquelas que eram antipáticas, ela percebeu que era Jesus que estava amando nela, né? E era o amor de Cristo nela que fazia amar as irmãs assim, suportando os defeitos constantes daquelas religiosas, algumas mais idosas, que ela tinha que cuidar, e muitas vezes eram exigentes, mas ela, sempre com alegria, conseguiu até fazer com que uma religiosa, com a qual ela tinha muita dificuldade de lidar, perguntar para ela assim: mas Teresinha, por que você sorri tanto para mim? Mas era Jesus que estava ali fazendo com que ela tivesse esse ato, né, de caridade. Veja que Santa Teresinha já não era ela mais, era Cristo nela que fazia ela amar os irmãos. Por isso que o desdobramento da caridade, já que Deus é amor e Ele infunde em nós o amor, e nos faz, portanto, nos tornar semelhantes a Jesus, aí nós estamos também capazes, né, de amar os outros com o amor de Deus, ou amar os outros por amor a Deus, amar os outros como se nós estivéssemos amando o próprio Deus, e é assim que acontece quando nós nos tornamos semelhantes a Jesus, né? São Francisco de Sales também, quando visitava os protestantes, ele era bispo de Genebra, muitos se converteram ao ver Francisco de Sales entrar em suas casas, porque eles chegaram à conclusão: mas esse Jesus do Evangelho, o qual eu conheço, aprendi e li, e vou continuar lendo, né? Esse Jesus aqui do Evangelho é este homem que está aqui me visitando com seus exemplos, com a sua bondade, com a sua humildade, com a sua paciência, benignidade, etc., né? São Francisco de Assis também dizia que, às vezes, as pessoas, elas têm uma única oportunidade na vida de ler o Evangelho, mas não é no livro, não. Ao olhar os exemplos dos cristãos. Por isso que ele chamava lá, às vezes, os frades: vamos fazer apostolado, vamos pregar o Evangelho. Andavam pelas ruas e não falavam nada. E o irmão perguntava: mas Francisco, você não vai pregar? Eu já estou pregando, só o fato de eu estar andando já é para muitos uma pregação e uma única oportunidade que talvez alguém tenha de ler o Evangelho escrito através dos nossos exemplos. Eu sei que aqui todos se esforçam em fazer muita caridade, né? Eu sei que também o fato de ter aqui um asilo que é de caridade é uma ocasião excelente de nós vivermos essa virtude, de nós deixarmos que Jesus venha nos transformar e fazer com que o seu amor cause esse desdobramento,
de nós amarmos os outros também por amor a Deus, não fazendo filantropia, né? Não fazendo apenas a caridade por amor ao pobre, ou por amor ao doente, ou por amor ao idoso, não, mas fazendo a caridade por amor a Deus. Finalmente, nós temos a conclusão que é a seguinte: para onde nos vai levar o amor? Para o céu, não é? Lá no céu não vai haver choro, não vai haver doença, não vai haver pecado, não vai haver nenhuma má inclinação, nenhuma maldade do coração humano, muito pelo contrário, lá no céu nosso coração estará transbordando o amor na visão beatífica, porque aquele dom do amor de Deus, que desde toda a eternidade nos predestinou, e nos escolheu, e veio e infundiu, portanto, através do batismo, essa caridade que nos transforma em Cristo, e nós cada vez mais nos identificando com Cristo, um dia nós estaremos na plenitude da visão, e o amor de Cristo será a nossa alegria, a nossa realização. Nós estaremos unidos com Ele, seremos um só. É a plenitude, do amor, mais ou menos como o ferro, quando é colocado no fogo, e quando chega um momento, já não existe mais ferro, é só fogo, porque o ferro se transformou em fogo. Assim seremos nós também, uma fornalha ardente de caridade, unidos todos ao coração de Cristo. Agora, para a gente conseguir isso, olha, meus amados irmãos, prestem atenção, nunca percam a graça de Deus, nunca. Não vivam no pecado mortal, correndo o risco da condenação eterna, Porque, de fato, quem vive assim é um desprezo a esse amor de Deus que nos escolheu, é um desprezo a Jesus. Poderíamos nos revestir dele e nos assemelhar a ele pelo nosso orgulho, ou pela preferência e o capricho da carne, pela impureza. A internet pode ser uma devassidão terrível e desfigura a imagem de Cristo em nós e mata a caridade, mata o amor, mata a graça. A pessoa pode perder o céu. Que tristeza! Sem a oração, portanto, não é possível viver na graça. Por isso fala também Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena. A gente precisa rezar para que a graça fique aqui em nós de maneira firme, inabalável, de tal maneira que nenhuma tentação nos faça sucumbir. Evidentemente que a prova mesmo do amor para nos levar ao céu é o sofrimento, É a provação, é a cruz, porque não existe amor verdadeiro se nós não formos provados assim. Eu perguntaria para vocês, o que vocês fariam no caso se se colocassem no lugar de uma mãe, senhora, de 39 anos, que, ficando viúva, perdendo o marido de maneira repentina, tendo que cuidar de 12 filhos, criá-los para poder fazer com que esses filhos não se percam. É uma situação dolorosíssima, mas para uma mulher que ama a Deus, que teve a força de Deus dentro do coração, ela foi capaz de superar tudo. Eu estou falando aqui de uma outra Terezinha, Terezinha Lugão de Carvalho, a minha saudosa mãe, que morreu em 2017. Mas eu não deixo jamais de falar do exemplo dela, porque eu sei que agora no céu ela está contemplando a Deus, porque ela foi escolhida e foi uma mulher que soube muito bem refletir a imagem de Cristo. Mas conquistou o céu à custa de muitos sofrimentos, de muitas lágrimas, de muita oração, de muitas e muitas vezes tendo que dobrar os joelhos para rezar o rosário, para obter a força de nosso Senhor. Claro, muito mais, por muitas e muitas vezes ajoelhou-se para receber a Santíssima Eucaristia, e no final da vida, portanto, ela pôde receber a unção dos enfermos e a absolvição papal, a indulgência plenária do filho sacerdote. Eu sei que da minha família eu posso dizer que herdei a devoção a Nossa Senhora do Carmo, Me lembro como se fosse hoje
um irmão mais velho que eu, sentado à cama, me mostrou pela primeira vez o escapulário e me falou, né, como que Nossa Senhora preserva a pessoa da condenação eterna, né? Quem morre com ele. E aquilo me impactou de tal maneira, eu era criança ainda, mas ainda demorou um pouco para eu receber o escapulário, mas lembro como se fosse hoje, num primeiro sábado, o mesmo padre que me batizou, que me deu a primeira comunhão, eu tinha lá os meus 14 anos, me impôs o escapulário, e ali foi a ocasião para que eu me firmasse, né? E tomasse a decisão de ir para o seminário para finalmente ser sacerdote. Eu quero dar esse exemplo para vocês porque Nossa Senhora do Carmo, ela está intimamente ligada, inclusive, com todos os padres da administração, porque quando nós estudamos em Campos, nós somos convidados a fazer parte da Ordem Terceira do Carmo lá. E eu também, como seminarista, ingressei. Por isso eu digo que, graças a Nossa Senhora do Carmo, a gente vê aqui o exemplo, né, de como que Deus nos ama, pois Ele escolheu a sua mãe para que através dela ela viesse nos salvar pelo escapulário, o qual, se nós o usarmos aqui com devoção, nós nos identificamos com Maria, né? Nós nos revestimos dela e nos tornamos semelhantes a Jesus. E por isso é uma garantia também da preservação, né, e da salvação eterna. Por isso a gente pede a ela essa graça e a gente se une aos santos, como Santa Teresinha, e a gente pede a graça de um dia, quando nós estivermos lá no último suspiro, possamos confirmar a caridade que está aqui dentro do nosso coração, dizendo: Jesus, eu vos amo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.